Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer a nossa aula de dermatoses aqui na pediatria, tá? Tem outras aulas também do nosso curso que vão abordar as afecções de pele, mas aqui na nossa aula o nosso foco vai ser a parte infecciosa, tá bom? Então, o que que a gente vai abordar hoje? Primeira parte, as parasitárias, depois piodermites, as dermatofitoses e as dermatoviroses, tá bom? Então vamos lá. Dermatoses parasitárias. A primeira coisa que a gente tem que saber é que são as afecções da pele causadas por insetos, vermes, protozoários, tá? São super comuns tanto na prática clínica quanto nas provas. E o foco das questões geralmente é você reconhecer e tratar, não tem muito segredo, tá bom? Então vamos começar. Escabiose. Nossa, cai bastante, gente. Então, qual que é o agente etiológico? Sarcóptes scabiei, variante hominis, tá bom? Tem essa questão aí da variante. A transmissão da escabiose é feita por contato direto com a pele ou contato indireto com os fômites da pessoa que foi contaminada. O quadro clínico, o que mais chama atenção é o prurido, tá? É muito intenso, pode ter uma piora à noite e no seu exame físico vai ter túneis. Algumas particularidades, então os lactentes podem ter eritema, edema, crostas e vesículas e o acometimento vai ser também no couro cabeludo, palmas e plantas, axilas. Lembrar também que bebezinho muito pequeno nem consegue se coçar, então ele fica só irritado mesmo. Adolescente já vai ter um quadro mais parecido com o de adulto, então pápulas, vesículas, crostas, no espaço assim entre os dedos, punhos, tornozelos, axilas e virilhas, nas dobras, tá bom? E pode sim ter complicação, então infecção bacteriana secundária, principalmente pela manipulação ali, coçadura, tá bom? Diagnóstico vai ser clínico, mas também pode usar a microscopia. Então, aqui tem algumas imagens de como são essas lesões, né? Então, olha ali o punho do neném, essa lesão mais linear, tá? Acometimento de palma. Então, várias lesões, o prurido chama muita atenção. Reconhecer o que é escabiose e às vezes também uma dica, gente, nas questões, em geral tem epidemiologia, então não é só a criança que vai estar com um quadro, vai falar de outro familiar, por exemplo, com um quadro similar. Aí você reconheceu, o que que você vai fazer? O tratamento. Então, cuidado com os fômites, tá? Tem que trocar tudo, tem que tratar todos os contatos para evitar a recontaminação. Você pode usar emolientes, antistamínicos para ajudar com o alívio dos sintomas, mas o tratamento mesmo é feito com a permetrina, tá? Então, a permetrina em loção a 5% é a primeira escolha para o tratamento da escabiose. Ela pode ser repetida em 7 a 14 dias, só que ela é contraindicada em bebê menor que 2 meses. Outra opção, que não é a primeira escolha, é o uso da ivermectina oral. É menos eficaz do que o uso da permetrina e também é contraindicada para as crianças com menos de 15 quilos e menores de 2 anos. Então, se for um bebezinho muito pequeno, o que que a gente pode usar? O enxofre. Então, solução de enxofre também, o creme ou loção, a 5 a 10% é uma opção boa, tanto para os bebezinhos muito pequenos como para gestantes, tá bom? Então, essas são as nossas opções de tratamento aí para escabiose. Vamos dar uma olhada numa questão. Então, questão de 2024. Qual afecção dermatológica acomete crianças e se caracteriza por lesões, eritema, pápulo, vésico, crostosas, principalmente em axilas, região periumbilical, espaços interdigitais, com exacerbação de prurido no período noturno. Então, de quem que ele está falando aqui? Da escabiose, certo? Vamos passar para a próxima, a pediculose, também super comum na prática aí do pediatra, tá bom? Então, causada aí pelo pedículos humanos captis, a transmissão também é contato direto com os cabelos contaminados ou com fômites, pente, escova, tá bom? Quadro clínico, prurido intenso, presença de lêndias nos fios, crianças mais acometidas aí de 3 a 11 anos no período escolar, mais em meninas, e também pode complicar com a infecção bacteriana secundária. O tratamento da peticulose envolve a remoção mecânica das lentes, então passar o famoso pente fino, lavar também os fômites, então roupas, lençóis, tiaras, lacinho, escova, tudo tem que trocar.
E o uso da permetrina é a nossa primeira escolha, só que aqui a 1%, na escabiose era 5%. A gente vai aplicar no couro cabeludo úmido e limpo e também repetir num prazo aí de 10, 14 dias. E também só pode para crianças maiores de 2 meses, mas olha, para você ver pediculose na carequinha do neném menor que 2 meses, eu pelo menos ainda nunca vi, vamos ver. Ivermectina também não é a primeira escolha, mas pode ser usada. Dose única, só para pacientes com mais de 15 quilos, tá bom? E como que cai na prova? Então, olha só, menina de 2 anos, com prurido no couro cabeludo há 2 meses, teve pediculose já há 6 meses e melhorou com o shampoo. No exame físico não tem nada, ela pesa 12 quilos, só que você viu lêndias nos fios de cabelo bem próximas à raiz, escoriações no couro cabeludo e presença de pedículos cápties. O que a gente sabe sobre esse caso? Então, é uma reinfecção da pediculose e nesses casos raramente ocorre infecção secundária, não é tão raro, tá bom? Na reinfecção da pediculose, o prurido frequentemente tem início depois de 3 a 6 semanas. Não, gente, o prurido já vem. Trata-se de pediculose, nesse caso é necessário apenas orientar a remoção das lêndias. Não, tem que tratar. Diagnóstico é pediculose e o tratamento de escolha é ivermectina oral? Nunca é de escolha, gente. Diagnóstico é reinfecção de pediculose e é necessário tratar todos os contatos infectados, porque senão a criança vai ter a terceira vez, tá bom? Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos passar agora para larva migrans cutânea. Então, etiologia, gente, é o Ancylostoma brasiliensis ou caninum. Aqui a gente está falando de um euminto, tá? A transmissão é diferente. Agora a gente vai ter a transmissão através da penetração da larva na pele. Então, é comum a epidemiologia, assim, acabou de vir da praia, de um sítio, porque vai ter aquele solo contaminado com fezes de animais. Quadro clínico, a gente vai ter um trajeto sinuoso, serpiginoso, tá? Com prurido também. Essa lesão pode ter bolhas, pápulas, ela pode ser única ou múltipla. E geralmente ela está em áreas expostas, então é aquilo que teve o contato no solo, mão, pé, nádegas, se sentou, né, no chão. Ela é aguda e autolimitada, só que incomoda. Então, a gente pode optar por tratar para ter um alívio de sintomas, redução do risco de complicação bacteriana, tá? Olha aqui, essa é uma figura que mostra o aspecto da lesão, então tem esse caminho, né, que vai fazendo meio tortuoso, bem inflamatório. E o tratamento é feito com tiabendazol a 15% tópico. Se optar pelo tratamento sistêmico, também pode usar ivermectina, só que aí tem que ser por 3 dias. E ela nunca é a nossa primeira escolha, né? Então, vamos tentar o tratamento tópico. Como que cai na prova? Olha só. Menina de 4 anos, tá queixando de prurido no pé desde que voltou de uma viagem à praia. Então, você vê, gente, é um enunciado simples, tem a foto da lesão, tem epidemiologia, tem que reconhecer o padrão, né, o trajeto serpiginoso no pé. E aí, dessa vez, ele quer saber qual é o tratamento. Então, dessa vez, qual é o tratamento? Tiabendazol tópico, certo? Então, larva migrans. Agora, a tungíase. Qual que é a etiologia, gente? A tunga penetrans, que é uma pulga, tá bom? Como que é a transmissão? Penetração na pele, e aí também entra a questão do contato com o solo, areia, zona rural, tá? O quadro pode ser de prurido, mas também de dor. E como que é a lesão? É uma pápula esférica, branca, amarelada, e no centro tem um pontinho, tá? Um pontinho negro que vai conter ali o segmento posterior da pulga com os ovos. Geralmente região plantar e palmar, que é onde a gente pôs no chão, né? Olha só a carinha da lesão, gente. Então, vai ter esse ponto escurecido ali no centro, e o resto da lesão mais clarinho, branco, amarelado. Aqui, o tratamento, ele não envolve geralmente medicação, e sim a extração da pulga com agulha estéreo. Então, você tem que ir lá e remover, não tem jeito. Agora, se for múltiplas, que pode acontecer também, aí, às vezes, a gente usa o tratamento mesmo com medicamentos. Então, ivermectina oral ou o tiabendazol tópico. Então, na questão, gente, de 2024 aí. Então, no ambulatório veio uma criança de 3 anos com a seguinte lesão de pele. Essa não tinha foto, mas ele descreve, então é bom saber. Pápula amarelada com ponto escuro central. No início tinha edema, eritema, prurido e dor.
E essa lesão está localizada nos pés e na região glútea, ou seja, onde encostou, né, no solo contaminado aí. Qual que é o diagnóstico mais provável dessa lesão, gente? Então, ele dá várias opções das parasitoses cutâneas e a gente tem que reconhecer que é um caso de tungia, tá bom? Então, vocês viram, assim, como é que é o estilo das questões? Papum, ou descreve a lesão, ou põe a foto da lesão, e aí você tem que ou reconhecer o agente ou tratar, não foge muito disso. Vamos agora passar para as piodermites. Então, como que é, gente? Infecções de pele e seus anexos, geralmente por cocos gram-positivos. Então, os agentes de destaque aqui, Staphylo aureus, Streptopiógenes. Atenção para possível resistência de comunidade aí no Staphylo aureus, tá bom? Geralmente são lesões que não são muito agressivas e podem ser manejadas ali no ambulatório. Só que tem que lembrar que elas têm complicações extracutâneas. Então, por exemplo, glomerulonefrite pós-estreptocócica depois de um impetigo, né? Então, tem que lembrar dessa parte. Falando em impetigo, olha ele aí. Então, infecção superficial da pele que não deixa cicatriz, ela pode ser primária ou secundária. Por exemplo, teve uma picada de inseto que foi uma porta de entrada e a partir dali começou a lesão. Ou uma lesão de dermatite atópica com coçadura e aí abriu porta de entrada, infecção. Os principais agentes são Staphylo aureus, Streptopiógenes. E a transmissão pode ser interpessoal ali com contato próximo. Formas clínicas a gente tem duas, então a forma crostosa e a forma bolhosa. A forma bolhosa geralmente é causada por Staphylo aureus. O diagnóstico ele é clínico, a gente só faz cultura se o paciente tiver imunodeficiência, se for um tratamento que não funcionou, se é um quadro recorrente, mas se for aquela criança rígida que chega com uma infecção, não precisa de cultura, tá bom? Olha que imagens, então, de impetigo, né? Você vê que tem as crostas melicéricas, pode ter pápula, pode ter as bolhas ali na figura da direita, tá bom? Bem superficiais, essas bolhas, um conteúdo até um pouco purulento, né? Então, essa é a característica do impetigo. E com relação ao tratamento, então, sempre a gente vai fazer medidas locais, higienização, manter a lesão limpinha, sequinha, lavar com sabão, tá bom? Curtos períodos de sabão antisséptico podem ajudar, mas a gente vai precisar geralmente de antibiótico terapia, tá? Ela pode ser usada tópica para as lesões localizadas em pequena quantidade, que não tenha comprometimento sistêmico do paciente. Então, nossas escolhas: mupirocina, ácido fusídico e, em último lugar, neomicina bacitracina, mas é esse que tem no SUS, tá bom? O uso aí de 5 a 7 dias. Antibiótico sistêmico, só se a gente tiver muitas lesões que vai ficar inviável usar a terapia tópica, mais de uma região do corpo, se for a forma bolhosa muito extensa que a gente vai pensar no áureos, ou uma criança com comprometimento sistêmico. E aí, o que a gente pode usar? Cefalexina, amoxiclave, considerar o Bactrim ou clindamicina se tiver suspeita do estáfilo resistente de comunidade. E aí, o tratamento por 7 dias. Complicação, glomerulonefrite, e lembrar que o tratamento com antibiótico, infelizmente, não impede que ela ocorra, tá bom? Então, essa é a parte do impetigo. E vamos ver uma questão. Então, um menininho de 4 anos veio há uma semana aí com a perna esquerda com vesículas, bolhas cheias de líquido amarelado, pústulas, que quando essas pústulas rompem, deixam uma lesão vermelho viva, inflamada e úmida, mas é indolor. A criança não tem febre, está em bom estado, não tem outras queixas. E ele fala, entre as seguintes opções, qual que é o diagnóstico mais provável e o agente mais comum? Então, em vez dele pôr a foto, ele descreveu as lesões aí do impetigo e a gente tem que saber o agente. Então, como ele colocou que tem ali as bolhas, a gente está falando de impetigo bolhoso e quando a gente fala de impetigo bolhoso, tem que lembrar do Staphylo aureus. Então, essa era a nossa associação aqui nessa questão, certo? E falando aí nessas bactérias, gente, tem uma outra coisa que é importante, que é a pele escaldada estafilocócica, tá? Então aqui já é algo mais sério. Então a pele vai apresentar eritema, fissuras, que vão se transformar em bolhas grandes e finas. Essas bolhas rompem e vão liberando esse fluido mais purulento. A etiologia aqui não é a bactéria em si ali na bolha, mas sim a exotoxina A e B do áureos. E tem fagotipos específicos que vão causar isso. Então, fagotipos 1, 2 e 3. Essas toxinas vão estar na circulação, não somente na pele.
e vão gerar essas bolhas. Como que é a clínica? Vai ter o sinal de Nikolsky positivo, que é aquele que a gente mexe na pele ao redor da lesão e a pele se desprende também. Lembrar que aqui não tem envolvimento mucoso e geralmente tem sintomas sistêmicos presentes, porque a infecção ela não está restrita ali na bolha. Circulou a exotoxina e por isso que manifestou a bolha na pele, mas é um quadro mais grave, tá? O diagnóstico ele é clínico e a cultura da própria bolha é negativa, porque a bactéria não está lá, e sim sistêmico. Tratamento, então, na pele escaldada, como é algo mais grave, e a bactéria nem está na bolha, não adianta você passar antibiótico tópico, tem que ser antibiótico sistêmico e parenteral. Então, a gente usa oxacilina com o objetivo de cobrir estáfilo e pode associar a clindamicina, que apesar de ser bacteriostático, vai inibir a síntese da toxina, que é o que está causando a bolha, tá? Se você achar que tem resistência, pode ser utilizada a vancomicina. E a gente não pode esquecer de dar o suporte para esse paciente. Então, tem que ter cuidado com desidratação, porque ele está com as bolhas, são bem extensas. Regulação térmica, lembrar que o bebezinho, né, com muitas bolhas, pode ter dificuldade em manter o calor. E com a nutrição, porque com esse turnover da pele, precisa aumentar o aporte calórico dessas crianças. Então, como que vem aí a questão? Então, olha só, um lactente de 9 meses está na consulta da UBS com lesões papulares há 3 dias, só que foram evoluindo conforme a imagem. E na imagem, gente, dá para ver umas bolhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês. Olha só, tem umas bolhas ali na região, né? Então, tem que pensar aí na pele escaldada. E aí ele pergunta, em relação à principal hipótese diagnóstica, é possível afirmar que o agente etiológico é o mesmo agente de quê? Então, olha a volta que ele deu, né? Aqui a gente está falando provavelmente de uma infecção cutânea, talvez um impetigo bolhoso, e esse agente é o mesmo agente da pele escaldada, tá bom? Então, aqui a questão da USP, certo? Outra coisa ainda nesse assunto é a síndrome do choque tóxico estafilocócico. Aqui a gente está falando de algo muito sério também, não é como o impetigo, que é mais tranquilo. A etiologia vai ser o Staphylo aureus, tá? Com a produção da toxina, essa toxina TSST1, tá? Que vai causar toda essa inflamação, produção maciça de citocinas e o choque no paciente. Epidemiologia, gente, então crianças de 6 meses a 2 anos são muito vulneráveis por não terem ainda anticorpos contra essa toxina. E nas pessoas mais velhas isso tem relação também com o uso de absorventes internos, tá bom? Quadro clínico, então vai ter um início rápido ali de febre, hipotensão, envolvimento multissistêmico, então a criança pode ter vômito, diarreia, mialgia, disfunção renal, hepática, sonolência, então é um quadro grave. Na pele, o que a gente vai ver? Eritrodermia, então é um racho macular difuso que vai acometer palma, sola, pode ter ulceração, petequia, vesículas e bolhas, é um quadro cutâneo bem florido. Pode acometer mucosa, então vai ter hemorragia conjuntival, hiperemia vaginal, orofaríngea, tá? E depois que tudo isso passa, lá para 1, 2 semanas do quadro, pode ter descamação, queda de cabelo e de unhas, tá bom? Tamanha inflamação causada. O diagnóstico, então você vai avaliar como um choque, ver as falências orgânicas, leucocitose com predomínio neutrofílico, desvio à esquerda, tudo aquilo. Cultura, você pode coletar cultura de sangue, da mucosa, das feridas. E o tratamento, além do suporte para o choque, vai ser antibiótico terapia empírica. Então, aqui a gente vai usar voltado para o estáfilo, então oxa ou vanco, e a associação com a clinda tem o mesmo raciocínio de impedir a síntese proteica dessa toxina, tá bom? Mudando agora para o ectima. Então, o ectima é um tipo de impetigo ulcerado. Então, ele é causado pelos mesmos agentes etiológicos. O principal aqui no ectima é o piógenes, tá bom? A transmissão é interpessoal, contato próximo. A forma clínica é uma lesão mais profunda que o impetigo. Ela é ulcerada e nessa úlcera tem uma crosta que pode ser marrom, mais enegrecida. Tem um halo eritematoso, violáceo bem inflamado aí, elevado. E essa, por ser mais profunda, pode deixar cicatriz também.
O tratamento do ectima é sempre sistêmico, tá? A cefalexina é a nossa primeira escolha, mas a gente tem que diferenciar do ectima gangrenoso. Essa forma é causada por pseudomonas, é uma variante mais grave do ectima, pode acometer inclusive períneo, e aí a gente tem que cobrir pseudomonas também. Mas no ectima simples, a cobertura principal é para o piógenes. Então vamos ver a questão. Um escolar que tem uma pústula sobre uma base eritematosa. Essa pústula sofreu erosão, se aprofundou na epiderme para até a derme e formou uma úlcera. Essa úlcera tem bordas elevadas, um centro crostoso, denso, negro e deprimido, e foram surgindo outras com a mesma característica. Então, essa aqui, de novo, gente, em vez de pôr a foto, descreveu a lesão. E ele quer saber o agente etiológico mais provavelmente envolvido. Então, o que a gente está vendo aqui, né? Com essa questão da úlcera central, de uma lesão mais profunda, é um ectima, tá? E aí, quem que é o agente? Nesse quadro que está um pouco mais grave, é pseudomonas, certo? Infecções foliculares. Essas aqui aparecem menos nas questões, mas é importante saber. Então, infecção e inflamação dos folículos pilosos são causadas principalmente por Staphylo aureus. Podem ser mais superficiais ali, como na foto, então pústulas brancas, esse halo eritematoso, né, ao redor ali dos ossos foliculares. E o tratamento aqui não necessariamente precisa de antibiótico. Se for um quadro leve, uma higiene local mais intensa pode ajudar, mas se não, a gente pode usar a mupirocina tópica se for um quadro persistente ali numa área limitada. E se for muito extenso, cefalosporina de primeira geração, certo? O que também pode acontecer envolvendo o folículo é a furunculose, que é uma infecção um pouco mais profunda que vai invadir até a derme, tecido celular subcutâneo, e vai ser tratada com compressas quentes, drenagem e antibiótico terapia sistêmica se for muito extenso. Aqui a gente tem que cobrir o estáfilo resistente de comunidade, então a gente pode usar o Bactrim ou a clindamicina, tá bom? E o carbúnculo, ele vai ser um conjunto de furúnculos, tá? E ele vai ainda mais profundo até a hipoderme, que é essa figura aqui de baixo, um quadro mais extenso, tá bom? Outra coisa importante é na furunculose de repetição, que a gente vai ter 6 ou mais episódios por ano ou 3 episódios em 3 meses. Nesses casos, a gente precisa da cultura para saber o que está acontecendo, intensificar os cuidados locais de higiene, então sabão antisséptico, banho com hipoclorito, antibiótico para o quadro agudo, tá? E descolonização pode ser feita também. Então, por exemplo, a mupirocina tópica nas narinas, aplicada aí 2 vezes por dia por um período de 5 a 10 dias. Esse é um exemplo. Tem vários protocolos de descolonização para evitar essas infecções de repetição, certo? Então vamos trocar agora, a gente vai falar da erisipela. Então ainda estamos nas bactérias, mas outro tipo já de infecção. Então a erisipela vai ser uma infecção mais superficial da pele, com disseminação linfática superficial também. Os agentes são a dupla de sempre, né? Então, Strepto, Piógenes e Staphylo aureus. E eles vão geralmente penetrar por uma porta de entrada. Então, vê se tem alguma lesão, alguma coisa que propiciou. Como que é o quadro clínico? Então, vai ser uma área eritematosa bem delimitada, em geral dolorosa, que pode ter uma linfangite ascendente, né, pela disseminação linfática, e pode ter na lesão vesículas, bolhas, tá? Com sintomas sistêmicos também que podem estar presentes. Então, por exemplo, febre, criança às vezes faz, tá bom? O diagnóstico é clínico, gente, reconhecer a lesão. Então, olha, por exemplo, aqui nessa perna, a gente tem uma área eritematosa ali, né, bem delimitada, cometendo ali o tornozelo do paciente. Tratamento, vai ser antibiótico terapia sistêmica. Dessa vez, não adianta passar pomada, né, o negócio tá mais profundo. Pode ser usado via oral, então penicilina via oral, amoxicilina, cefalexina. E se o quadro for muito extenso, com comprometimento do estado geral, parenteral. Então, penicristalina e cefazolina podem ser usadas. Paciente imunossuprimido também precisa ser tratado parenteral, ou aqueles que começaram via oral, não melhoraram, precisam trocar para o parenteral. E a outra dupla aí da erisipela, que é a celulite. A diferença, gente, é que a celulite é mais profunda, então vai acometer derme, subcutâneo, o eritema ele é um pouco mais mal delimitado, tá? Mas às vezes é difícil fazer a diferença entre essas formas
de infecção. A etiologia gira também por ali, então Staphylo aureus, Streptopiógenes e também vão por quebra de barreira, né, cutânea. A clínica, então, vai ser esse eritema, edema, os limites mais imprecisos, uma evolução um pouco mais insidiosa, né? E olha só nessa foto, dá para ver bem, assim, a intensidade do eritema, né? Essa borda bem mal definida, não dá direito para você traçar onde termina. E o tratamento? Então, aqui como é um pouco mais profundo, a gente vai internar o paciente que for imunossuprimido, que tiver comprometimento do estado geral. Se for um acometimento muito extenso da face, região cervical ou periarticular e periorificial, que tem um risco maior para o paciente, tá bom? Pode ser feito via oral nos outros casos, então com cefalexina, amoxicilina clavulanato, o tratamento aí por mais ou menos 7 dias. E se falhou, a gente pode considerar, por exemplo, a clindamicina para cobrir a resistência de comunidade. Se for usar o tratamento parenteral, cefazolina, oxacilina, penicilina ou até ceftriaxona por também 5 a 7 dias, certo? Então, a erisipela e a celulite acaba que não muda tanto quanto ao agente etiológico, quanto ao tratamento, muda um pouco a apresentação, tá? E a gravidade. E agora, fim das bactérias, vamos passar para os fungos, tá? Aqui a gente também tem algumas doenças bem clássicas que aparecem na prova. Então, começando pelas tíneas. As tíneas, gente, são causadas por dermatófitos, que são fungos que digerem queratina. Então, a gente pode ter esses fungos encontrados no solo, que são os geofílicos, os encontrados nos animais, que são os zoofílicos, e aqui um exemplo para vocês é o Microsporum canis, que a gente já vai conhecer ele também. E eles podem ser fungos antropofílicos, então presentes somente em seres humanos, como por exemplo o Trichophyton rubrum. Quais locais que podem ter tínia? Então, meio que tudo, né? Pode ter a tínia corporis, pedis, cruris. O nome que a tínia leva é de acordo com onde ela está. E o quadro clínico de todas elas é meio parecido, no sentido de que a gente tem uma placa, em geral com halo eritematoso, descamativo e centro claro, porque o fungo ele vai ampliando sua área de acometimento, ele vai digerindo ali sua queratina da borda, aquilo inflama, mas o centro que ele já saiu vai ficando claro. O diagnóstico ele é clínico, mas o ideal é confirmar pelo micológico direto, tá? E o tratamento aqui vai variar de antifúngicos tópicos, então, por exemplo, clotrimazol, cetoconazol, que devem ser aplicados 1 a 2 vezes por dia por um período prolongado de 3 semanas. E nos casos mais graves, antifúngicos orais, então terbinafina, itraconazol, se for uma micose disseminada ou um paciente imunocomprometido. Então, essas são as tíneas em geral, mas tem uma que é especial aqui para a gente da pediatria, que é a tínia captis. Essa aparece bastante também na prova. Então, a etiologia dela vai ser ou o Microsporum canis, que tem um predomínio aí na região sul-sudeste, ou o Trichophyton tonsurans, que tem um predomínio na região norte e nordeste, tá? O quadro clínico vai ser uma alopécia localizada com os fios tonsurados. O que é o fio tonsurado? É um toquinho de cabelo, não fica lisinha aquela careca, tá bom? Ficam uns pedacinhos de fio curto do cabelo, tá? E ali naquela região vai ter descamação e eritema. Só que esse quadro pode ser inflamatório também. E aí a gente tem o grau máximo de inflamação da tinea captis, que se chama Kerrion Celsi. Esse quadro do Kerrion Celsi pode até parecer um abscesso em couro cabeludo. Fica bem elevado, redondo, muito inflamado. Só que na palpação você vê que é sólido, não é como um abscesso com ponto de flutuação, tá? Então não adianta drenar, por exemplo. Transmissão da tinea captis é por fomites, também por animais de estimação, dependendo do subtipo do fungo, tá bom? Diagnóstico. Aqui, gente, é muito importante fazer o micológico direto ou a cultura para identificar o agente. Por quê? A gente vai fazer um tratamento sistêmico longo e cada um dos agentes tem um antifúngico de preferência. Então, a griseofulvina é o tratamento de escolha para o Microsporum e a terbinafina para o Trichophyton, tá bom? Então vamos ver a questão, gente. Questão recente aí de 2024. Trouxe uma foto da lesão no couro cabeludo da criança. É uma lesão oval, aí não tem fiozinhos de cabelo compridos nessa parte, né? E você tem que reconhecer que é uma tinea captis.
também, gente, por exclusão, né? O que mais teria no couro cabeludo de uma criança, redondo? Às vezes, se você tá na dúvida, pensa assim também. Dentre as que existem, qual que pode ser, né? E aí, qual que é a opção terapêutica melhor? Oxa, gente, parece bacteriano isso? Tá inflamado, tá vermelho, tem crosta, tem pústula. Então, a gente vai ficar com a Tinea captis. E dessas opções aqui, a Griseofulvina, que é o nosso tratamento de escolha, tá bom? Agora, falando de vírus, aqui é um grande destaque que a gente vai ter, que é o molusco contagioso. Esse aqui, gente, vez ou outra ele aparece aí nas provas também, é um quadro bem característico, então a gente vai ter pápulas umbilicadas, peroladas, olha que lindo. São pequenininhas, de 2 a 5 milímetros, e tem essa descrição aí de forma de cúpula, então bem redondinha mesmo. Elas podem ser únicas ou agrupadas, e a etiologia é o vírus do molusco contagioso que pertence à família Poxvirus, tá? O molusco é transmitido por fontes, por piscinas, pode ter transmissão sexual também, adolescente, tem que lembrar disso. E o tratamento, ele é autolimitado, então é uma coisa que dura ali 6 a 9 meses. Mas, gente, às vezes aguentar isso aí 6 a 9 meses não é legal. Então, a gente pode tratar principalmente os imunodeprimidos, mas também os pacientes com doença extensa, com complicações secundárias ou então uma queixa estética também. E as opções de tratamento são curetagem, crioterapia ou métodos químicos. Aqui não tem tanto fármaco envolvido, tá bom? E olha só como que aparece na questão. Então, um menininho de 3 anos tem 1 mês dessas lesões mostradas na foto. E aí você que tem que reconhecer, né, que é redondinha, brilhantinha, perolada, e aí é um molusco. E quem que é o agente do molusco? Então, aqui é o poxvírus, tá bom? Bom, gente, então, dessas dermatoses todas, o que que eu queria passar de mensagem para vocês? As questões, elas geralmente são simples, assim, elas trazem ou a descrição da lesão ou a foto da lesão, e o que você tem que saber é reconhecer e tratar. Essa é a regra desse tipo de questão, né? Tenta lembrar, assim, realmente das opções que a gente tem de lesão, qual que se enquadra naquilo, para a gente poder reconhecer com mais facilidade. Tem muito viés, assim, que na prova você vai ver uma foto, às vezes não dá para ver direito. Então, entra um pouco na cabeça do examinador, pensa o que que ele está querendo com essa foto, usa um pouco de força de vontade, imaginação, sei lá, para reconhecer e conseguir tratar, tá bom? Dessa forma, com certeza vocês vão acertar as questões, tá bom? Então, bons estudos, gente!